Olá, esse é mais um vídeo do Guia de World Building e hoje vou falar sobre a diferença entre um império e um reino. Também vou comentar um pouco sobre outros tipos de governo, como principado e cidade-estado, e o que poderia ser maior do que um império. Primeiro, vamos esclarecer o que os reinos e impérios têm em comum. Reis, rainhas, imperadores e imperatrizes são soberanos de nações que têm regimes políticos monárquicos. Ou seja, vai ter o monarca que governa nobres, plebeus, príncipes e tretas de sucessão. É bom lembrar que nem sempre o monarca vai ter o poder absoluto e pode contar com um parlamento ou outros poderes que limitam a sua autoridade. Hoje é comum as realezas que são mais simbólicas e não têm tanto poder de governo. Imagino que vocês já estejam familiarizados com o conceito de reino que sempre vemos nas fantasias, como Gondor e Rohan de O Senhor dos Anéis. Minas Tirith, City of Kings. Teméria e Sintra de The Witcher, e até mesmo Atlântida, o reino subaquático do Aquaman. É normal a gente pensar que um império é um reino maior, mas não é tão simples assim. A questão da extensão territorial é relevante e normalmente um império é maior do que um reino. Porém, não é uma regra e alguns reinos podem ser maiores que impérios. A principal diferença é que, geralmente, o rei governa seu próprio povo, enquanto o imperador é soberano de outros povos. O título de imperador indica uma certa superioridade alcançada por um rei que expandiu seu território por meio de anexações ou conflitos militares. Conhecemos da história alguns nomes de conquistadores, como Napoleão Bonaparte e Alexandre o Grande, que apesar de ter o título de rei da Macedônia, governava um império e era na prática um imperador. Então, o império busca se expandir, pode ter pessoas de etnias diferentes, mais de uma língua e englobar várias culturas, com os povos unificados por uma única administração. Um bom exemplo para a gente entender o conceito é o Reino Unido, que conquistou territórios pelo planeta e foi chamado de Império Britânico, até perder quase todas as suas colônias e voltar a ser chamado de reino. Mas nem sempre é assim. Depois da independência do Brasil, Dom Pedro I se tornou um imperador, mesmo não tendo conquistado nenhuma terra a mais. Mas tem justificativas, já que o Brasil tinha um território enorme e súditos de culturas diferentes, de origem europeia, africana e indígena. Inglaterra, Portugal e Espanha, em algum momento da história foram vastos impérios com colônias, mas os seus monarcas eram chamados de reis ou rainhas. Por outro lado, o Japão é um país de pequenas dimensões e o monarca recebe o título de imperador. Então, basicamente, se você governa uma terra, pode se chamar do que raios você quiser. Espelho, espelho meu, existe um reino mais perfeito do que o meu? Bom, na verdade, você não é rei. Telônios. Um exemplo de império da fantasia é o Império Nilfgaardiano de The Witcher, que se expande através de conquista e é meio vilanesco. Um caso interessante é o Westeros das Crônicas de Gelo e Fogo. O personagem Aegon I conquistou 6 dos 7 reinos do continente com seus dragões, e Dorne foi anexado depois por meio de casamento. Aegon e seus sucessores foram chamados de reis, mais especificamente de reis dos 7 reinos, que incluíam povos diferentes. Tommen of the House Baratheon, first of his name, King of the Andals and the First Men, and Lord of the Seven Kingdoms. Mas se a gente for pensar, na prática, Westeros é um império e os seus reis são mais semelhantes a imperadores. Indo além dos reinos e impérios, outra maneira de governo interessante é a cidade-estado. É uma cidade independente, com governo próprio, ou seja, não precisa dar satisfação a nenhum reino ou império. Eram mais comuns na Idade Antiga, principalmente na Grécia, com Tebas, Atenas e Esparta. Aqui nas Américas, os maias organizavam a sua sociedade em cidades-estado. Uma cidade-estado poderia ter diferentes formas de governo, como a democracia, a oligarquia e a monarquia. Então, o monarca não precisa ter vastas terras. Ele pode ser o rei ou a rainha de uma cidade. Nas Crônicas de Gelo e Fogo, no continente de Essos, tem as cidades livres,
entre elas Bravos, Pentos e Volantes. Elas são basicamente cidades-estado, porque todas são independentes e têm seus próprios governos. E você já ouviu falar em principado? Quando um príncipe tem o domínio de um território. É quase a mesma coisa que um reino, mas o principado geralmente é menor em extensão. Mônaco, ao sul da França, é um exemplo de principado, sendo o segundo menor estado do mundo, atrás só do Vaticano, e ambas são consideradas cidades-estado. Como exemplo da ficção, vou citar novamente as Crônicas de Gelo e Fogo, que tem Dorne, um principado em Westeros. Apesar de o território ser tão grande quanto o de um reino, a pessoa que governa Dorne não é rei e nem lorde, é uma princesa ou um príncipe. No fim das contas, o monarca pode escolher o título que quiser. Claro que é um pouco mais complicado do que isso, mas não tem uma regra clara e universal para os títulos da realeza, e você pode chamar o seu reino de império e o seu império de reino ou de qualquer outra coisa. Eu não poderia deixar de citar nesse vídeo as repúblicas, que é quando o chefe de estado é eleito pelo povo ou pelos seus representantes, e seu governo tem um tempo limitado. Elas existem desde a antiguidade e é hoje a estrutura política mais comum. I love democracy. I love the republic. Mas o que nos interessa nesse vídeo é a monarquia, e trago a questão: o que poderia ser maior e mais relevante do que um império? A única maneira é com o Império Galáctico, que por enquanto não existe no mundo real, mas temos vários exemplos na ficção científica. Quem introduziu o conceito de Império Galáctico foi Isaac Asimov, lá na década de 40, com a série de livros A Fundação. Nas décadas seguintes, outros autores criaram impérios intergalácticos e um dos que mais se destacou foi o de Duna. Esse império é formado por feudos planetários que são controlados por casas nobres e devem aliança à família imperial, a Casa Corrino. The Emperor has spoken. House Atreides shall immediately take control of Arrakis. House Atreides accepts. O Império Galáctico mais conhecido na cultura pop é o de Star Wars, que na verdade é mais uma fantasia do que ficção científica. O Império de Star Wars durou apenas 23 anos, mas é memorável por causa de suas figuras vilanescas e pelos memes. Esse vídeo fechou um mês especial de dinastias e monarquia. O guia de World Building vai retornar à programação normal com os vídeos quinzenais. Nas próximas semanas, vou voltar com um vídeo sobre mapas, começar a falar de World Building de religiões e também gravar o terceiro episódio do Podiverso de Fantasia. Tenho vontade de fazer mais meses especiais e aumentar a frequência dos vídeos, mas para isso vou precisar da ajuda de vocês. Então se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curta o vídeo, deixa um comentário e divulga o guia de World Building nos seus grupos e redes sociais. E uma maneira de ajudar ainda mais é se tornando um membro do canal. No botão Seja Membro aí embaixo você pode conferir os benefícios. Essa semana tivemos 2 membros novos, o Hensky e o Wilson Jaques. Não sei se pronunciei certos nomes, mas muito obrigada pelo apoio. E vou agradecer novamente ao nosso membro nível rei, Soren Francis. E é isso por hoje, até o próximo vídeo. I love democracy. I love the republic.